E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Quinta-feira, né? Todo mundo tá ligado que quinta-feira é de ideia dura. Eu abri uma caixa de perguntas aí essa semana e ao responder uma das perguntas eu dei um espirro virado no modo de coentro. Ele era o prelúdio e cá estamos com um resfriado. Porra, resfriado endemoniado. Mas bora lá, porque eu sou um homem de palavra. Tento sê-lo há muito tempo, né? Nem sempre consegui ao longo da minha vida, mas quanto mais velho a gente vai ficando, pelo menos para mim, isso vai se tornando o centro da maneira de pensar o mundo. E eu prometi que hoje ia ter dois então, né? Tem uma galera aí falando que acha importante o fato de ter alguém de santo falando sobre essas histórias desses lugares, até porque do ponto de vista de propagação de um conjunto de ideias, tudo o que está registrado, a maioria do que está registrado, é registrado por autores brancos, né? E não tem só o registro. Querendo ou não, o filtro da visão de mundo vai estar ali. Diz que no mundo de antigamente, ou no tempo dos antepassados, depois de não ter conseguido criar o mundo físico, criar o Aê, o Batalá sentiu-se frustrado, né? Principalmente depois de retornar até a presença de Eledumare para prestar contas por sua obstinação tão grande no afã de desqualificar Exu que não permitiu que ele vivesse aquilo para o que a sua cabeça foi determinada para fazer. E Eledumare sempre foi muito cuidadoso com os seus. Né? Nem sempre usa a expressão filho, eu acho esse paternalismo muito abraâmico, muito judaico-cristão. Diante dessa situação, o Batalá incube a Xalá de uma nova tarefa que era criar os corpos, veja bem, os corpos para uma parte dessa nova criação que seria a humanidade. O Batalá vai, preserva, né, faz os seus ebós, sempre contestando a questão de Exu, mas isso é um outro papo. E ele vai em busca da matéria-prima para fazer a humanidade. Então ele pega a água, só que ele não consegue dar coesão, ela não consegue ficar com corporicidade. E ele tenta com vários outros elementos. O Itan vai dizer que ele tenta madeira e pedra e que esse corpo fica duro demais, a água e o ar, e aí a volatilidade não permite também que se fique rígido, e tenta até o fogo, só que esse corpo de fogo destrói tudo aquilo que ele toca, o que inviabilizaria a possibilidade de existência desse ser. Diante dessa coisa, ele tem uma sacada que é de repente pegar o barro, a argila, né, a terra molhada, tão presente dentro daquela criação, daquele mundo recém-iniciado. Só que quando ele tenta pegar a argila, ela começa a gemer e pede para não ser retirada. E isso faz com que o Batalá se amoleça diante das súplicas do barro e fica incapacitado, ele fica paralisado diante daquela lamúria e não consegue retirar o barro. Eis que de lá surge Nanã, a dona do barro primordial, arranca nacos desse barro, lembrando ao Batalá que o compromisso firmado com ele e com Lodumare doravante é que para aquele barro original, em um dado momento, quando esse corpo físico fosse finalmente paralisado, para lá ele teria que voltar. Diante disso, o Batalá monta o corpo físico e aí dá início à humanidade. Diz nesse conto também que toda vez que uma pessoa, nos tempos atuais, a gente vai considerar pessoas PCD, portadoras de deficiência física, e também o pessoal de outras cores, de outros tons de pele, que isso acontece porque o Batalá voltou a se render à paixão, ao vinho de palma. Esse Itan não fala sobre a dureza, a crueldade ou a insensibilidade de Nanã. Fala da gente ter que fazer o que a gente tem que fazer. Deixa eu correr para ver se eu consigo dar sentido para outra coisa que eu quero falar. Semana passada eu disse para vocês que eu ia trazer à tona um processo que começou aqui, ó, em 2009. Na verdade, ele precede um pouquinho. Quando voltei a Salvador, no
no começo dos anos 90, dos anos 2000, eu conheci algumas pessoas que não faziam parte do meu convívio social. Entre elas, a idealizadora original e diretora desse espetáculo aqui. Que o nome, Xireobá, nasce de uma conversa que eu tive com ela, né? Durante um tempo nos consideramos mutuamente amigos. Eu estava em São Paulo para a tentativa da implementação de um telecentro idealizado pelo meu falecido Babalorixá, e ela me ligou. E ela me ligou justamente num dia que ia ter candomblé no terreiro. Ela estava em São Paulo para um período curto, não ia dar tempo da gente se ver. E eu disse para ela, fulana, não vai dar pra gente conversar hoje. Ela disse, por quê? Eu digo, porque hoje tem Xereobá. E ela falou, Xereobá, o que isso quer dizer? E aí eu falei, é festa de rei. Ela disse, que expressão bonita. Eu nunca ouvi. Eu digo, você nunca ouviu porque ninguém usa. Quem usa essa expressão sou eu. Ela pode até, de repente, na memória atrás a gente, eu posso tê-la ouvido em um outro momento, eu não me recordo a fonte, mas ninguém usa isso. Ela tinha me ligado justamente para perguntar se eu queria escrever um texto, porque ela dizia que eu falava de maneira muito poética em relação ao meu transe, né? A como a Ganju subia a minha cabeça. Porque ela ia fazer um sarau de comemoração pelos 10 anos do grupo de atores de teatro amador de Alagoinhas. Não tinha nada a ver com o negócio de grupo negro, não existia isso. Apesar de ela ser uma mulher preta, ela estava começando a tomar consciência da questão racial. E mesmo sendo uma pessoa de candomblé, não tinha uma vivência que permitisse a ela experienciar essa questão com a métrica que ela vai passar a adotar a partir do lançamento desse espetáculo. Nós conversamos, eu volto para Salvador, ela consegue passar com um projeto num edital de fomento, ali em 2008, para implementação em 2009. E quando montou a primeira versão, ela me convidou para ver. Nessa primeira versão, que eu fui até Alagoinhas para assistir, me apresentou o texto base, um ensaio geral que ia começar a burilar o espetáculo, enfim. Assim que eu peguei o texto base, como vocês podem ver nessas imagens, eu comecei a mexer em uma série de coisas. No ensaio, eu apresentei para ela um cântico de uma artista de Trinidad e Tobago, chamada Elandau. Ironicamente, um artista que ela me apresentou, quando ela me presenteou com um disco para algum dessa cantora. E aí eu cantei para ela a música, ela achou muito bonita, convidou para participar do espetáculo, me chamou para tocar no espetáculo. Quando o assistente, o diretor musical, foi montar a trilha, confirmou a minha presença. Então, assim, em linhas gerais, para você não ficar muito grande, eu cantei, toquei, ensaiei os outros, ensinei a cantar, ensinei a dançar, fiz as inferências, fiz as modificações, dei sentido. E o espetáculo ganhou o mundo na sua versão original com a minha participação. No meio desse processo nós brigamos, porque, entre outras coisas, eu passei, as pessoas começaram a compreender que aquilo que era dito dentro do espetáculo teatral era o que era praticado dentro da comunidade terreiro dela, o que não era verdade. Nem ela, nem a mãe tinham a vivência necessária para poder transpor para um espetáculo teatral a base do que estava ali. Aquela base era baseada na minha experiência com o candomblé, e até aí tudo bem. Isso não é sobre vingança, isso é sobre colocar as coisas no devido lugar, porque de 2009 para cá, em N momentos, Salvador não é uma cidade tão grande, eu me deparo com pessoas que vêm muito entusiasmadas me falar sobre o espetáculo. E aí, durante muito tempo eu deixei isso passar. E aí o catalisador desse vídeo, né, eu fui um dos apoiadores para a publicação do livro de Gugu Canuto, as duas versões. E quando ele mandou o e-mailzinho avisando aos apoiadores que ela ia escrever o prefácio do livro, eu fiquei furioso. Eu cheguei a mandar mensagem para ele, vou rasgar o livro. E depois eu pensei que eu, um homem de quase 50 anos, não posso me render a uma paixão tão violenta nesse sentido. Então eu acho que era mais importante que eu partilhasse com as pessoas a minha versão dessa história, para que todo mundo saiba que o Xeriobá, a Festa do Rei, um espetáculo que ganhou inclusive o prêmio Braskem em 2010, é fruto também, porque não exclusivamente, da minha vivência, da minha experiência, do meu lugar dentro do axé. Eu havia prometido para vocês 2 itã, mas como vocês perceberam, o vídeo ficou muito grande. A gente pode voltar a esse assunto, talvez eu desdobre ele essa semana numa caixa de perguntas. Mas é sobre isso, é sobre dar a quem o que de direito. E principalmente entender que caráter é inegociável.
É isso e sobre isso, quinta-feira, todo mundo tá ligado. Quinta-feira, mesmo com resfriado, é dia de ideia dura.